Ora então, bem-vindos à Conversa com o Barrocal. Hoje com um convidado especial, António Terino. António, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Ótimo, como sempre. Ainda bem. Também aqui é normal, está tudo bem. Claro. Em Barreiro estamos bem, sim. Sempre, sempre. António, vou começar por pedir que se apresente. Diga o seu percurso académico, a sua vida profissional, se quiser falar de alguns gostos musicais, hobbies, o que lhe apetecer. Muito bem. Então eu defino-me como um apaixonado barranquenho, que sou, tanto por nascimento e também porque é uma opção de vida ser barranquenho. Acho que somos dois. É isso mesmo. E pronto, acho que a minha paixão é Barrancos, essencialmente. Quer esteja aqui, quer esteja fora, como foi o curso da minha vida. Portanto, como muitos barranquenhos, em determinada altura tive que sair de Barrancos. Tive que ir organizar a minha vida profissional em Lisboa. O que é facto é que me deu muitas oportunidades, deu uma outra perspectiva das coisas e quando voltei a Barrancos vinha com uma outra bagagem, diria eu. Portanto, e ainda bem que isso aconteceu. Portanto, em Lisboa tirei o curso de História. Também profissionalmente realizei-me. Também, pronto, participei na vida sindical em tantas e tantas coisas, na vida associativa. Pertencia a quase tudo. Portanto, isso deu-me exatamente esta estaleca que era precisa quando fui convidado a vir para Barrancos, de novo. Portanto, foi um retorno, diria eu, ansiado. Todo eu desejava vir para Barrancos de novo. Nunca mais chegava a hora. Diríamos que estava farto de Lisboa também. E a minha terra chamava-me e eu achei que tinha que dar algo à minha terra, no fundo. Foi isso que aconteceu. Portanto, em 1987, salvo erro, voltei para Barrancos, de novo, como vereador da Câmara Municipal eleito pela população. Depois, a seguir, fiquei de Presidente da Câmara durante aproximadamente 20 anos, Presidente da Câmara. Penso que foi um período riquíssimo. Não consegui tudo aquilo que quis dar à minha terra, mas é evidente que consegui alguma coisa. E fruto disso está aí tanta obra que está feita em termos de projetos, a título de exemplo, desde o cine-teatro às piscinas acabadas que vieram do tempo do meu amigo e antigo Presidente de Guerra, depois também ao Parque de Feiras e Exposições, ao Museu Municipal de Arqueologia e Etnografia, à Biblioteca, ao Jardim de Infância. Dei um grande impulso também na criação do novo lar da terceira idade, portanto, apoiámos em tudo aquilo que foi preciso. Tive uma boa equipa também, nestes anos todos. O que é evidente é que a nossa marca ficou. E hoje sinto-me orgulhoso de tudo aquilo que eu fiz, pesaroso daquilo que não consegui fazer também, mas é evidente que nós que estamos num canto do nosso Portugal estamos esquecidos. Toda a gente sabe disso e por muito que a gente tente, não consegue aquilo que quer. Porque o Governo Central em Lisboa está tão longe, não sabe o que se passa aqui, essas coisas todas, as acessibilidades são péssimas e o que é facto é que tudo isso acaba por trazer a parte negativa da interioridade. Portanto, neste momento, o Barrancos continua ostracizado. Nesse aspecto, péssimas condições de acesso. Como tal, as próprias empresas, investidores que queriam vir, nacionais e estrangeiros, põem sempre esse óbice. Mas como escoar o produto? Exato. Naturalmente. É evidente que muita coisa se conseguiu e, fruto disso, se implantou a Barrancarnes, a grande Barrancarnes, que produz aquele emprego todo e aquela riqueza toda também, e que, além disso, é um cartão de visita de Barrancos, o presunto top de Barrancos, obra do meu amigo Guerra ainda, a DOP, naturalmente. Portanto, estas coisas são todas significativas. Eu penso que nós, barranquenhos, às vezes esquecemos de dignificar aquilo que foi feito. Mas é evidente que as coisas estão aí. A prova real está aí e Barrancos mudou muito. Uma questão que me preocupa, como sempre me preocupou e continua a preocupar-me, é a questão da empregabilidade. É evidente que sem investimento de fora não há emprego cá dentro. Porque nós sozinhos não conseguimos, de facto, criar emprego. Exato. Portanto, inclusive, eu cheguei a ter 2 projetos na manga, já completamente
delineados, enfim, com toda a estratégia montada, que foi exatamente um lar, centro ocupacional de deficientes aqui em Barrancos. Infelizmente, depois não seguiu por outras razões, que eu agora não vou aqui especificar, e uma empresa de reciclagem de plásticos, com todo o mal que se disse do plástico, que é facto é que o plástico está a salvar vidas neste momento em relação ao Covid-19. É bom ter isto em conta, não é? Portanto, na altura foi muito mal visto e não sei o que mais. O que é facto é que criava emprego. Entre as duas estas iniciativas, se calhar, tínhamos para aí 50 postos de trabalho, que era significativo, não é? Exato, em Barrancos tem um valor extraordinário. E a mim o que me custa, de facto, é ver tanta juventude continuar a sair da nossa terra. Isso não pode continuar a acontecer. Nós, quem estamos em Barrancos, nós aqueles que ainda temos aquela opinião que vale, devíamos, de facto, unir-nos todos no sentido de gizar estratégias que possibilitassem a vinda, digamos, o retorno daqueles que já saíram e criar postos de trabalho também aqui em Barrancos. Eu penso que esse é o desafio que se nos coloca a nós, em pleno século XXI, e também virando-nos com uma aposta firme no futuro. Ainda bem que toca nesse assunto dos jovens, porque eu sou um caso. Saí de Barrancos com 15 anos, vou fazer 22. Atualmente estudo em Lisboa, mas obviamente que, e acho que isto abrange toda a gente que sai de Barrancos, acho que nem sequer queriam ter saído. Claro. Saem obrigados. O barranquenho não quer sair da sua terra. Saem obrigados. E todos que saem querem voltar. Obviamente que alguns, por razões profissionais ou pessoais, acabam por não voltar. Mas a verdade é que é difícil. E por acaso, eu, que tenho apenas 21 anos, penso muito o que é que eu poderia fazer no futuro para ajudar ou para ajudar ou para criar condições ideais para que os meus amigos, porque na verdade são os meus amigos da minha geração, ficássemos todos cá e continuássemos com os nossos hábitos que tínhamos de quando fomos jovens. E eu acho que, e gostava de saber a sua opinião, eu acho que isso começa muito pela cultura. Eu que sou do meio musical, creio que a cultura é essencial para isso, no sentido em que podemos ter trabalho e podemos ter atividades desportivas que são importantes e podemos ter outras tantas, mas creio que a cultura, e estamos a ver isto em época de Covid-19, a cultura é importantíssima, porque ainda outro dia eu lia alguma coisa nas redes sociais que dizia mais ou menos o seguinte: percebemos que podemos viver sem futebol, podemos viver sem um carro, podemos viver sem viajar ou sem aviões. No entanto, o que está a manter as pessoas sãs é a música, é o cinema, é a literatura. E um meio tão pequenino como Barrancos e tão afastado que se calhar às vezes a única solução era apanhar em Barrancos e meter ali a 20 km de Lisboa. Acha que as pessoas precisam mesmo da cultura, ou como é que se pode colmatar essas falhas num meio tão pequenino e tão longe? Repara bem, um povo sem cultura não tem futuro. Este é um ponto assente. Como tal, a cultura é parte essencial da história e da vida de um povo, neste caso do barranquenho. Portanto, nós sempre estivemos ligados à cultura, inclusive até o caso de uma organização que tu pertences, que é a Banda de Música Fim de Século. Esta banda é fim de século passado, do século XIX. É bom ter isto em conta. 1899. Exatamente. Portanto, é uma história que está aqui, uma história que merece ser contada. Portanto, a musicalidade, outras formas de expressão cultural, têm toda a razão de ser na vida de um povo. Inclusive, é na questão das tradições aqui em Barrancos, o caso da nossa festa de agosto, na nossa feira. Sem feira, Barrancos não tem razão de ser, de certa forma. Porque quer queiramos, quer não, é o elo de união, o elo de coesão que congrega a comunidade barranquenha.
ausentes e residentes. É bom ter em conta que em agosto toda a gente se reúne aqui em Barrancos, de fora e de dentro. Portanto, é a comunhão total entre todos os barranquenhos. Isto é uma coisa, é um significado tremendo. É isto que a gente tem que atentar, tem que pensar muito bem, que de facto nós somos unidos quando queremos. E basta ver o que se passou quando a célebre polémica, quando nos atacaram elementos fundamentalistas, animalistas, só porque nós gostamos de touros. Isto não tem razão de ser, de facto. Portanto, há aqui um olhar depreciativo de alguém lá de cima, de Lisboa ou de outros lados, que olha para Barrancos como o fim do mundo, como uma entidade completamente de lado, ostracizando-a, e não pode ser. Barrancos é uma terra que vive, é uma terra que quer viver e é uma terra que tem que ter futuro. Portanto, é exatamente através da cultura que aqui se gerou a união toda aquela que nos fez vencer a batalha. É bom ter isto em conta. Foram muitas lutas, mas no final nós vencemos a batalha em 2002. Em 2002, quando foi consagrada a exceção por Barrancos, de facto foi o culminar de todo um trabalho de luta. Mas esse trabalho de luta só foi fruto da nossa cultura. Não foi por acaso. As coisas têm um tempo e um modo de ser. O tempo era aquele. O tempo era o da nossa festa de agosto. E o modo era como a gente havia de defendê-la. E nós defendemos-la cabalmente de tal maneira que ficou consagrada na lei. Mas porquê? Porque nós resistimos. Um povo tem que resistir quando atacam os seus direitos, e neste caso era o nosso direito a ter a nossa especificidade cultural, a ser diferentes. Eles têm que respeitar as diferenças dos outros. Quando um povo não respeita as diferenças do outro, alguma coisa está errada. Aqui o que aconteceu foi exatamente isso. Foi um fundamentalismo barato, de pessoas que não sabiam o que se passava em Barrancos, mas que lá do alto do seu pedestal, da sua superioridade moral e cultural, segundo opinavam eles, naturalmente, que não era bem assim. Porque quem tinha razão éramos nós. Agora, claro, aí houve estratégia, houve união, houve o querer de um povo. Como tal, um povo, quando quer, é indestrutível. Ninguém o vence. Foi o que aconteceu nessa altura e nós ganhamos a batalha. Portanto, isso é elucidativo do que a parte cultural pode fazer por um povo. Sem cultura nós não tínhamos vencido aquela batalha. Mas isso era um ponto assente. Como tal, há que preservar as nossas diferenças culturais, a nossa forma cultural de ser e estar na vida e o facto de sermos diferentes naturalmente. Portanto, a diferença não é mal nenhum. Pode ser uma virtude e neste caso é. Eu concordo com isso. Portanto, e a musicalidade que agora, em tempos de Covid-19, da pandemia, de facto tem gerado a união que os portugueses precisavam, e os espanhóis também, e todos os outros, naturalmente, porque é uma epidemia, é uma pandemia de nível geral e as coisas são muito mais difíceis. Agora, o meu medo neste momento também é o pós-pandemia. Pós-pandemia pode trazer dissabores muito grandes, porque em termos económicos isto vai trazer uma recessão. Uma recessão quer dizer que a gente não vai ter nem emprego, nem trabalho, nem essas coisas. Portanto, eu não quero ser pessimista, mas temos que arranjar Mas é ser realista. alternativas. Temos que arranjar alternativas. E aí quem está no poder, naturalmente, tem que ajudar as pequenas comunidades do interior, neste caso Barrancos e outras, que precisam sobreviver. Porque, no fundo, é exatamente estas pequenas comunidades, são estas pequenas comunidades que marcam a geografia deste país. E quer se queira, quer não, porque Portugal existe desde os primórdios, desde o século XI, exatamente, século XII, digo, porque Afonso Henriques se levantou naquela altura e congregou vontades. Contra a própria mãe. Exatamente. Portanto, nós sempre fomos rebeldes, de certa maneira. Nós, os portugueses, e nós estamos deste lado, mas é bom ter em conta também que nós temos a particularidade de ter absorvido 2 ou 3 culturas. No sentido mais lato da palavra, 2 culturas, seria a espanhola e a portuguesa. E nós tiramos o melhor de cada uma e somos o que somos. E guardamos para nós. E somos o que somos, e ainda bem. Portanto, de qualquer maneira, nós temos influências andaluzas e extremenhas do lado de lá e alentejanas do lado de cá. Portanto, é exatamente isso que formou a nossa cultura tão própria. E como diz o professor Leite Vasconcelos, e muito bem, somos dotados de uma autonomia moral muito forte. Quase independentes, diria eu, em termos intelectuais. Verdade. Portanto, isto é significativo. Porque é como
É como dizia o professor Leite Vasconcelos, no seu livro Filologia Barranquenha, que de facto, quando vimos um português, era ali vem um português. Quando vinha um espanhol do outro lado, ali vem um espanhol. Nós estávamos no meio. Somos barranquenhos acima de tudo. Portugueses, sim, mas barranquenhos, que isto é muito importante. Eu penso que é isso que nos faz sobreviver, nos faz querer e nos faz apostar no futuro que queremos. Mas eu penso que esse futuro tem que ser um futuro aberto. Um futuro ligado a investimento, naturalmente, que tem que vir de fora. Não é só cá dentro, porque cá dentro temos o que temos, mas é evidente que temos de ter apoios, temos de ter auxílios. E, de facto, este país tem-se esquecido do interior. Essa é uma realidade cruenta, crua, que a gente temos que pôr de lado de uma vez por todas e exigir do país aquilo a que temos direito. O direito a sobreviver neste recanto da fronteira, naturalmente, mas marcando presença portuguesa bem forte aqui. Eu acho que cada vez mais o interior se começa a levantar, tanto de norte a sul de Portugal, e começa a exigir esses direitos. E ainda bem que Claro, assim é, porque somos todos portugueses no fim de sem contas. dúvida, sem dúvida. E temos todos o igual direito a tudo. É António, eu importante. tinha uma pergunta. Com que idade foi para Lisboa? Eu fui para Lisboa com 25 anos. O António de 25 anos, que vai para Lisboa estudar, Não, eu fui trabalhar. foi trabalhar. Por acréscimo, estudei também. Ok, pronto, Tudo ao não, mesmo tempo. não sabia isso. Sim, Não deve ter sido fácil de certeza. claro, claro. Um, o que é que o António de 25 anos, que parte para Lisboa, de um meio tão pequenino, anos 80? Ainda fui em 70 e tal. 76. Finais, Não, eu saí de Barrancos em agosto de 74. ou seja, 1974. 4 meses a seguir ao Foi no 25 de ano Abril. da Revolução. Fiz a Revolução em Barrancos. Pertencia à primeira Comissão Democrática de Barrancos, que orientou os destinos de Barrancos depois da Revolução de 25 de Abril. E depois, pronto, razões profissionais também, saí de Barrancos. O que é que o António ambicionava naquela altura? Qual é que é o objetivo principal quando parte para Lisboa? É sempre, ainda há Sim. bocado falámos disto, todos temos a vontade de um dia voltar. Quais é que eram os planos? Primeiro que nada é valorizar-me e também ganhar uma posição, naturalmente, que me permitisse também sustentar a família. Nesse momento já era pai de uma miúda e, naturalmente, que a responsabilidade era crescida. No entanto, eu ia com a perspectiva de lutar por um bom lugar ao sol, como se diz, naturalmente, trabalhando, estudando, participando na vida associativa e sindical também, como já disse, e, de facto, consegui, digamos, conciliar todas essas coisas. E quando, em determinada altura, fui convidado a regressar, pois foi um reto que me propus também, de facto, e assumi que tinha mesmo que voltar para a minha terra. Portanto, foram cerca de 20 anos na área de Lisboa, portanto, e depois pensei, chegou a hora de voltar à minha terra e, no fundo, contribuir com a minha, com aquilo que eu podia fazer, com a minha experiência, naturalmente, para criar mais valias aqui em Barrancos. Tentei, naturalmente, algumas coisas foram conseguidas, como disse, com algum desencanto, outras não, Pois. mas penso que alguma coisa ficou. Naturalmente, e eu penso que é comum a todos os barranquenhos queremos regressar um dia. Eu acho que acaba por ser comum a toda a gente que neste país de norte a sul acaba por sair das terras, principalmente dos meios mais pequeninos, e parte para as cidades. Qual é que acha que é o melhor conselho que pode dar, por exemplo, a um jovem de 18 anos que sai da sua terra, por exemplo, em Trás-os-Montes e vai para o Porto à procura de uma vida melhor? Eu penso que há que ter a cabeça fria sempre. De certa maneira, nós podemos conseguir tudo o que quisermos. Temos é que ter a vontade firme e temos que lutar por ela. Porque eu, quando me propus todo o tipo de coisas, eu consegui. De certa maneira, talvez isso venha um pouco do facto de eu ter pertencido às tropas especiais, portanto, às forças especiais, fui paraquedista, em determinada altura muito crítica do nosso país, e o que é facto é que isso me deu a endurance no sentido de aguentar coisas que de outra forma seria
um bocado difícil, um bocado mais difícil. Portanto, mesmo a estratégia, quando foi da polémica, foi um pouco fruto daquilo que eu tinha aprendido lá, tanto naquela unidade. Isso foi muito importante para mim também. E depois também sabe que os conhecimentos valem muito também nestas coisas. E o homem não pode ser um animal distanciado dos outros. Tem que, de facto, congregar vontades, tem que ter conhecimentos, tem que opinar, tem que trocar opiniões, e foi isso tudo que eu fiz. Naturalmente, nós conseguimos, quando foi da polémica aqui,